E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rives Lorenzoni, eu sou médico, escritor de ficção e aqui nesse canal eu falo de medicina e de literatura, bem mais de literatura do que de medicina, até porque a gente ainda tá em clima de férias, mas hoje vai ser o último vídeo de férias, o último vídeo que eu vou estar referenciando 2025, porque aqui nesse vídeo hoje eu vou falar sobre todas as leituras que eu fiz no ano passado, que não foram tantos quanto eu queria, mas me surpreendeu a quantidade de livros que eu consegui ler em 2025. Se você quer saber todos os livros que eu li, fica até o final desse vídeo, porque o último vai te surpreender. Não vai nada, é só pra você poder ficar até o final do vídeo. Mas primeiro, produção, solta a vinheta. Bom, primeiramente, como um disclaimer, eu quero dizer que eu não sou um leitor rápido e eu tenho plena convicção disso. O meu horário de leitura ele é bastante limitado, porque o horário que eu tenho livre, em que eu não tô trabalhando, em que eu não tô laudando exames, em que eu não estou cuidando das minhas filhas ou dando atenção para minha esposa, eu tô dividindo esse tempo ou entre a escrita ou entre a leitura, e eu acabo priorizando mais a escrita no momento, porque tô bastante engajado aí no término do meu próximo romance, então acaba que o tempo de leitura fica bastante limitado. Eu basicamente leio somente na hora de dormir, ou então quando algum paciente falta e acaba tendo ali uns 15, 20 minutinhos de intervalo entre um e outro para poder ler. Então, dito isso, eu nunca vou ter aquele volume absurdo de livros para poder mostrar que eu li ao longo do ano. Sei que tem pessoas aí que conseguem ler 50, 80 livros no ano, e eu não tenho a menor pretensão de ter um número tão alto ou uma lista tão extensa assim para mostrar para vocês. E por mim tudo bem, eu consigo ler, me divertir do jeito que eu consigo dividir o meu horário de leitura, e não tenho a pretensão de ser um leitor voraz e apresentar com orgulho um volume muito grande de leituras. A intenção aqui desse vídeo é dividir com vocês as experiências que eu tive ano passado, o que eu gostei, o que eu não gostei, e poder falar mal de livro que realmente não gostei de jeito nenhum. Então vamos para as minhas leituras de 2025, que totalizaram 23 livros, que é uma quantidade que na verdade me surpreendeu. Até achei que eu não fosse conseguir ler tantos livros assim, mas foi uma quantidade além do que eu esperava, apesar do ano passado ter sido bem fogo. E falando em fogo, o primeiro livro que eu li foi Fogo Frio, do Dean Koontz, ou seja lá como fala o nome dele. Esse livro aqui, na verdade, foi uma indicação que eu vi lá nas redes sociais do Palpiteiro. Não sei se você já conhece o trabalho dele, mas eu vou colocar o Instagram e o canal do YouTube do Palpiteiro aqui, do Léo, e o conteúdo dele ensinando português, ensinando algumas questões de manipulação com a língua que a gente acaba tendo na mídia todo dia. Cara, é muito interessante, o conteúdo do cara é foda, ele parece ser um cara realmente muito inteligente. Então, quando eu vi ele incessantemente indicando esse livro, eu acabei ficando com vontade. Achei uma edição com muito custo no sebo e acabei fazendo a leitura dele logo no comecinho de 2025. E se você nunca ouviu falar desse livro, vou contar uma sinopse breve dele. Ele conta a história do Jim Ironheart. Tem esse nome de super-herói, mas não é à toa. Ele realmente é como se fosse um super-herói, mas não esses que a gente vê em TV, em cinema. Ele, na verdade, é um professor que salva vidas nas sombras. Ele escuta uma voz interior, como se fosse uma entidade, ou na cabeça dele até mesmo Deus, que fala para ele e aponta algum lugar onde alguma pessoa vai morrer de uma forma trágica. E fala para ele com uma certa antecedência para dar tempo dele chegar até aquele local e salvar a vida daquela pessoa. E ele vai fazendo isso para poder tentar tapar os próprios traumas que ele teve, os próprios acidentes que ele acabou sofrendo. E ele acaba dedicando a vida dele a salvar essas vidas de uma maneira totalmente anônima, porque ele sabe que se um dia for descoberto, vão querer estudá-lo ou vão querer tentar entender de onde que vem esse superpoder dele. E ao longo dessas salvações, uma repórter acaba achando suspeita o jeito que ele consegue chegar para salvar a vida de uma pessoa. E ela começa a investigar mais sobre a vida dele e descobrir todas essas incoerências que ocorrem na vida desse professor, né? Como que ele pode estar nesses lugares com tanta antecedência para salvar aquelas vidas. Então essa história se divide entre o Jim tentando salvar as vidas e essa jornalista tentando descobrir mais sobre ele e acaba se envolvendo nessa história como um todo. Então, assim, é um livro bastante interessante, é um livro que é um suspense, tem uma pegada, assim, de um terror psicológico também bastante interessante, e é um baita thriller que acaba discutindo vários temas, principalmente o que envolve algumas questões de liberdade e de livre-arbítrio. Pra falar a verdade, eu não gostei muito do final desse livro, mas eu já falei pra vocês que eu tenho problemas com finais,
então isso não é nenhuma novidade. Mas a resolução final pra mim eu achei um pouco fraco, achei que enfraqueceu um pouco o livro. Ele é muito bem construído, ele é muito bem narrado. Tem uma cena aqui desse livro que acho que é a pior coisa que eu já li sobre um acidente de avião de todos os tempos, então é uma cena bem dramática, bem pesada. É uma leitura realmente muito boa, bastante divertida. É um livro curto, não tem tantas páginas, tem aqui menos de 400 páginas. Então é uma diversão garantida. Eu sei que esse autor é bem famoso, apesar de eu nunca ter lido nada dele, mas se você já leu alguma coisa dele e gostou, tenho certeza que você vai gostar desse livro aqui também. 4 estrelas de 5. E falando em fogo, também li em 2025 O Alquimista, do Paulo Coelho. Não sei se vai focar. Foca. Enfim, tá aqui. Na verdade, eu fiz um vídeo só contando a minha experiência sobre a leitura desse livro aqui do Paulo Coelho. Então, se você não viu ainda, vale a pena, que lá eu faço uma análise bem mais completa do que aqui. Mas, em resumo, eu gostei bastante desse livro. Eu, particularmente, não sei por que o pessoal fala tão mal dele, tão mal do Paulo Coelho. Esse aqui foi o meu primeiro e único livro que eu li do Paulo Coelho até o momento. Mas me surpreendeu. Eu gostei bem mais desse livro do que eu esperava. Não achei que ele tenha essa carga tão grande de autoajuda que nem o pessoal gosta de colocar como peste nesse livro. É uma aventura rápida, é um livro muito profundo, cheio de simbologias, e mesmo que você queira lê-lo apenas como que seja uma autoajuda, ou se você queira lê-lo como uma aventura, ou como realmente um livro quase de filosofia, ele te dá essa liberdade. Você não precisa explorar todas as camadas que o Paulo Coelho traz através desse livro. Mas seja lá qual você for escolher para ler, qual chave de leitura você for escolher para ler esse livro, ele vai ser bom de qualquer forma, eu tenho certeza disso. É muito bem escrito, é um personagem bastante interessante. Ele conta a história do Santiago, que é um pastor de ovelhas que acaba largando a vida simples dele para poder correr atrás de um tesouro que ele viu em sonhos. E é um livro muito bonito, muito inspirador. Eu acho que vale muito a pena a leitura. Eu gostei bastante, nota 4 de 5 também. E falando em autor polêmico, o livro que eu li a seguir foi Tudo é Eventual, do Stephen King. Stephen Stifler. Eu também fiz um vídeo só com a resenha desse livro aqui pro canal, bem lá nos primórdios do canal, esses vídeos que eu tô dizendo. Eu também falo lá que eu gostei bastante. Na verdade, sim, é uma coletânea, então uma coletânea de contos. Sempre vai ter os contos que a gente vai gostar mais e vai ter os contos que dá vontade de largar o livro. E esse livro aqui não é diferente. Tem contos muito bons e contos que de fato eu não gostei. Mas uma coisa é comum a toda a escrita do King, pelo menos foi a experiência que eu tive lendo esse livro aqui, que foi a primeira e única coisa que eu li do King até hoje. Ele tem essa habilidade de deixar você desconfortável com poucas palavras. Isso realmente é algo de se admirar na escrita do King. Ele traz essa questão do horror, do terror psicológico, da estranheza cotidiana e te faz ficar muito incomodado apenas com poucas palavras. Então é muito bem escrito. Os contos aqui, de modo geral, são interessantes. A minha visão geral desse livro é bastante positiva, então eu recomendo a leitura dele. Apesar de, como eu falei, ter alguns contos aqui que não acho interessantes, eu acho que destoam muito dos contos excelentes que tem aqui, mas isso eu creio que seja inerente a qualquer tipo de coletânea de contos. Nem todos os contos são bons, mas os que são bons de verdade, então vale bastante a pena ler esse livro aqui. 4 estrelas para Tudo é Eventual. Falando em terror psicológico, eu li também A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse livro aqui, se você nunca ouviu falar dele, ele conta a história da Alicia Benison, que é uma pintora, que um belo dia resolve adornar a cabeça do marido dela com uns 4, 5 tiros de 9mm. E logo após ela matar o marido, ela resolve fazer igual a minha esposa quando tá brava comigo por qualquer motivo. Não fala mais nada. Inclusive, amor, beijo, te amo, desculpa ter deixado de novo a lata de coca vazia no lixo do banheiro. Não vai acontecer de novo. Hoje. Diante disso, a protagonista Alicia, ela é considerada como louca, acaba sendo internada num hospício e um terapeuta fica muito intrigado com a história dela e resolve realmente descobrir o porquê que ela fez isso e começa a trabalhar para tentar fazer com que ela volte a falar. Então, esse livro aqui acaba sendo dividido em 2 partes. Parte descrito por esse psicanalista dela e a outra parte pelo diário da Alicia, porque a gente começa a entender aos poucos por que ela fez o que ela fez e se é que ela fez o que dizem que ela fez. É um livro muito bem feito, muito bem escrito. Eu gostei pra caramba desse livro aqui. Eu sei que tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta até mais de Nescau do que de Toddy, então
As pessoas, de modo geral, estão erradas. Esse livro aqui é muito bom. Ele tem um plot twist que há muito tempo eu não via tão bem feito. Eu fui pego totalmente de surpresa. Então talvez isso tenha me feito gostar tanto desse livro. Vale muito a pena a leitura dele. É uma leitura rápida, muito bem escrito. Os personagens são muito bem trabalhados. Também é um mérito enorme do autor. Recomendo demais a leitura. 4.5 estrelas. Uma das melhores leituras que eu tive ano passado. E falando nas minhas leituras favoritas do ano passado, eu também li Uma Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs. Eu citei esse livro aqui nas minhas 5 melhores leituras de 2025, que eu vou colocar os links ou aqui abaixo ou em algum card aqui para você poder conferir também. Mas ele conta a história de um antigo capitão do exército confederado americano, se eu não me engano, que é o Jack Carter. E ele acaba entrando sem querer em um portal mágico que acaba teletransportando ele para Marte. Sei que parece ser um plot totalmente aleatório e até um pouco bobo, mas a leitura desse livro aqui foi muito surpreendente, de tão divertido, tão bem escrito, de tão imaginativa que ela é. Não à toa esse livro aqui foi usado como referência, como inspiração para muito das coisas que a gente vê hoje na cultura pop, principalmente na questão da ficção científica, na fantasia como um todo. Esse livro realmente é excelente. Esse Jack Carter, esse capitão do exército confederado, ou ex-capitão, ele acaba se envolvendo numa guerra civil que ocorre em Marte. Marte é povoado por alguns tipos de humanoides, vamos dizer assim, uma raça inclusive que é bem parecida com a própria raça humana. Ele se envolve nessa guerra civil, tem que escolher um lado para poder lutar, e ele acaba se apaixonando pela princesa de um desses povos, por isso o nome, a Princesa de Marte. E ele fica dividido justamente entre a guerra, entre o amor, ou entre voltar para a terra natal. Então é um livro que aborda bastante dilema, aborda bastante a questão dos relacionamentos, tanto de casal, quanto de amizade, quanto de honra. Então é um livro muito bonito, muito divertido, muito bem escrito e com um final que eu já achei maravilhoso, mesmo antes de saber que esse livro aqui tem um monte de continuação. Para mim o jeito que ele encerra aqui já tá excelente, não precisava ter continuação nenhuma, mas ainda assim eu quero ler os demais, porque eu gostei muito dos personagens, gostei muito da escrita desse autor, tanto é que eu até comprei o Tarzan, que também é dele, para poder ler em breve. Então vale muito a pena esse livro aqui. Se você não leu ainda, não sabe o que tá perdendo. Essa edição da Aleph tá muito bem feita e aproveitem na época em que a Aleph fazia boas capas. 4.5, excelente leitura. E ainda falando das minhas leituras favoritas de 2025, eu também citei esse livro aqui no meu vídeo dos melhores livros do ano passado, e essa é a Revolução dos Bichos, do George Orwell. E se você tá na Disney abraçado com o Pateta e nunca escutou falar desse livro aqui, pelo amor de Deus, não sei o que você está fazendo, vai urgente ler esse livro, ou então o 1984 do mesmo autor, porque eles têm essa mesma pegada de colocar de uma forma mais lúdica a realidade política que a gente vive hoje. E é realmente assustador o quanto esse livro, em especial aqui A Revolução dos Bichos, falando mais dele, consegue ser atual, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo. Esse livro aqui é uma clara crítica à Revolução Russa, e não importa quantas voltas você queira dar para poder fugir do tema, não dá para fugir da mensagem clara que o autor quer trazer com essa obra. E é de fato uma crítica muito forte a regimes totalitários, a ideação de uma revolução que começa muitas vezes de uma maneira nobre e acaba se desvirtuando, trazendo poderes e privilégios para outros grupos que até então estavam sendo reprimidos e passam a reprimir. Ele conta a história de alguns animais de uma fazenda que resolvem fazer uma revolução, expulsam um fazendeiro e tentam criar ali um paraíso socialista naquela fazenda onde todos os animais são iguais. Só que a gente sabe que não são iguais. Infelizmente, não são. E justamente aqueles que conseguem mais poder através da confiança dos outros acabam subjugando os demais e trazendo tudo o que o fazendeiro tinha como privilégio, acaba trazendo também para essa nova liderança. Então a gente vê que essa ideia revolucionária, pelo menos da forma como o George Orwell acaba abordando aqui, na verdade é apenas uma utopia e é utilizada claramente por alguns grupos que têm um interesse maior em tomar o poder através da confiança e da esperança do povo. Esse livro é uma fábula que é escrito de uma forma divertida e bastante cruel, mas bastante atual, muito realista e que vale muito a pena ser lido. Ainda mais esse ano que a gente vai ter eleições aqui no Brasil. Independente do seu lado político, vale a pena ler para entender o que esse pessoal faz com a gente. Não que a gente possa reclamar, afinal,
a gente não pode reclamar. 5 estrelas e quem discorda tá errado. E falando em celeiros, eu também li O Homem de Palha, do Pablo Zorzi. Esse livro aqui é de um autor nacional e é um thriller muito bem escrito, um thriller de investigação bastante interessante, pelo menos na maior parte dele. E ele conta a história do Gustavo, que é um detetive brasileiro que mora no Alasca. E é aí que pra mim mora a primeira crítica desse livro, porque ao longo da narrativa em que a gente vê esse detetive sendo assombrado pela perda da esposa, tendo que fazer a investigação desse serial killer que mata mulheres grávidas e troca o bebê na barriga delas por bonecos de palha, não muda absolutamente nada o fato dele ser um detetive brasileiro. Eu acho que algumas informações que ele coloca aqui, a forma como ele tenta construir alguns dos personagens, como o próprio protagonista, acaba trazendo algumas informações desnecessárias, enquanto outras coisas deveriam ser melhor trabalhadas nessa história aqui. E veja que eu não tô, mais uma vez, comparando com nada de escrita minha, tudo que eu falo aqui no canal é uma opinião como leitor e não como autor, mas foi uma das coisas que me incomodou nesse livro. Ele também acaba colocando vários capítulos em primeira pessoa pro serial killer. Então a gente acaba tendo várias revelações sobre ele ao longo do livro e pra mim estraga essa surpresa, estraga esse temor que a gente acaba tendo do monstro. Eu gosto mais dos filmes, dos livros, das séries em que não mostra o monstro, em que o medo do monstro fica muito mais no campo imaginativo do que de fato mostrando pra gente ou esmiuçando mais sobre ele. Eu acho que faz parte da raiz do medo aquele desconhecido. E eu perdi o medo desse assassino logo no começo por conta da estrutura como ela é feita. Por isso talvez eu não tenha gostado tanto desse livro aqui. Mas eu repito, ele é muito bem escrito, tem uma história bastante interessante, bastante original em alguns aspectos. Para mim, os dois primeiros terços desse livro aqui, ele é muito bom. Mas o jeito que ele termina, o final principalmente, a forma como ele encerra a questão do vilão, para mim estraga o livro inteiro. Esse aqui para mim é um exemplo clássico daquele livro em que o final acaba estragando o livro inteiro. Mas, claro, isso é a minha opinião. Esse livro aqui é muito conceituado, vendeu pra caramba. O Pablo, inclusive, tá de parabéns por todo o sucesso que ele fez com esse livro. Então, é uma questão de gosto. Eu não gostei. Não tô falando mal do autor, não tô falando mal do livro. Eu não gostei dele e todo mundo tem direito de discordar. Mas quem discorda tá errado. Em resumo, 3 estrelas para esse livro, mais 5 estrelas pro autor que conseguiu quebrar várias barreiras com a escrita e acaba sendo realmente uma inspiração para mim como autor também de suspense e para tantos outros autores nacionais que sonham em conseguir ter um lugar ao sol na literatura brasileira. E falando em terror, em medo, em monstros, eu acabei lendo esse ano O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Antes de falar desse livro, eu quero dizer que eu entendo perfeitamente a importância que esse livro tem para a cultura pop, para a literatura como um todo. Eu entendo o peso que é um clássico como esse. Mas, dito isso, preciso dizer que eu não gostei nem um pouco desse livro. Eu já tinha tentado ler ele outras 2 vezes, inclusive em outras versões. Acabou que o Thiago Cabelo, da Oficina Literária, me recomendou bastante essa versão aqui da Penguin, dizendo que era a melhor das traduções. E, de fato, ela é melhor do que as outras 2 que eu tinha tentado. Mas nem a tradução, para mim, acaba salvando esse livro aqui. Eu acredito que esse livro, ele deve ter um efeito parecido com a questão da Bruxa de Blair. Eu não sei se você tem mais ou menos a mesma idade do que eu, já tem barba branca igual eu, mas na época que saiu A Bruxa de Blair, a gente não sabia exatamente do que se tratava, porque aquele filme foi vendido para nós como um found footage, como se fosse de fato uma gravação que encontraram e acabaram mandando pro cinema. E, inclusive a forma como o filme todo é estruturado dá essa impressão de que não são atores, que tudo aquilo lá era real. Eu, quando assisti pela primeira vez, assisti acreditando em tudo aquilo, então foi uma experiência absurdamente traumatizante. E só depois que a gente foi descobrir que era ator e tudo mais, e acabou estragando um pouco disso. Só que hoje, a pessoa que vai assistir sabendo que na verdade aquilo lá é tudo falso, é um filme de fato, não uma gravação como foi preconizado para nós na época, não tem aquela mesma experiência, porque já sabe que não é um achado, não é um found footage.
footage. Então eu acredito que a experiência que eu tive com esse livro aqui deve ser algo parecido, porque de tanto a história do Médico do Monstro ser bombardeado pra gente na cultura pop de modo geral, logo no começo, quando você começa a ler esse livro, você já sabe exatamente quem é o médico, quem é o monstro e basicamente tudo que acaba acontecendo ao longo desse livro. Pode ser que por isso eu tenha achado ele tão enfadonho, tão chato e tão arrastado, apesar dele ser um livro tão curto. Então, repito, eu entendo a importância desse livro, mas eu não gostei e eu particularmente não recomendo a leitura dele para ninguém, porque hoje em dia acho que todo mundo vai ter uma experiência parecida com a minha. Pode ter um gosto diferente, mas a experiência de saber praticamente tudo que vai acontecer aqui nesse livro, eu tenho certeza que sim. O que não muda, apesar do tempo, é a premissa, que de fato é genial, mas a execução para mim não funcionou. Então, 3 estrelas também, mais pela questão do clássico do que de fato por ter gostado ou não desse livro. E falando em execução, em 2025 eu também li, ou tentei ler no caso, Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Quando me disseram que esse livro aqui era cheio de sangue, eu não esperava que o sangue ia ser dos meus olhos, que choraram litros de sangue ao tentar ler essa prosa super truncada, esses personagens que têm um carisma da Greta Thunberg. How dare you? Uma história chata, lenta, meu Deus, assim, de verdade. Como eu já falei também no meu vídeo das piores leituras de 2025, pode ser que do meio pro final desse livro aqui ele acaba tendo uma virada que se torne um livro absolutamente maravilhoso. Mas eu não consegui chegar. Eu parei com 1/4 desse livro aqui e já li mais do que de fato eu gostaria de ter lido. É um livro que inclusive vou sortear em breve no canal, porque eu não quero ele nem na minha estante. Respeito quem gosta, mas olha, é de sangrar os olhos. Inclusive teve gente que chegou a mandar mensagem pra mim falando assim: ah, você não gostou porque é um livro que tem que ter estômago. Pô, você tem que ter estômago pra esse livro aqui. Eu devo ter feito uma bariátrica, eu não sabia. Não é uma questão do livro ser gráfico ou de ter violência, porque mais do que as coisas que eu vejo no hospital, dificilmente algum livro vai me trazer algo que vai me surpreender ou vai me deixar com algum nojo ou com alguma sensação realmente de asco. Mas o problema pra mim tá na forma como esse livro é escrito, a forma como os personagens são abordados, a forma como a narrativa foi escolhida. Eu tenho certeza que o autor ele fez de propósito. Então, mais uma vez, eu respeito quem gostou, mas eu acho que vocês estão errados. E como eu não li esse livro, então eu acho injusto eu dar uma nota pra ele, então a nota será dó de quem tentou ler esse livro. E para sair desse atoleiro de prosa ruim, de lame de sangue, eu acabei indo para As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. E aí sim, meus amigos, que baita livro. Esse livro aqui conta a história de um detetive que é um cara bem avesso à tecnologia, ele é contra a revolução robótica em que a sociedade dele está sendo inserida e acaba sendo, por ironia do destino, designado para ser o investigador de um assassinato. E como parceiro dessa investigação, acabam colocando justamente um androide super moderno para ser o parceiro dele. E apesar de ter esse pano de fundo da ficção científica, e no caso específico desse livro, também ter como background essa questão do assassinato, que traz todo esse clima de suspense, de thriller para esse livro, ele é um livro que fala muito sobre a sociedade, sobre política, sobre filosofia, mas não de uma maneira maçante, mas sim de uma forma bem lúdica, divertida e bem trabalhada através das discussões entre esses dois personagens que são tão diferentes e que o Asimov sabe trabalhar tão bem essa visão da sociedade e dos robôs, de uma forma realmente vice-versa. Ele não traz apenas o que a sociedade pode gostar ou não gostar dos robôs, mas também traz a visão que o robô tem da nossa sociedade. E isso escancara o pior que a humanidade tem através da narração desses personagens que são artificiais. É muito bem escrito, também é o começo de uma quadrilogia. Eu só li esse primeiro, gostei bastante, com certeza vou ler os demais. E 4.5 estrelas, uma das melhores leituras do ano passado, vale muito a pena. E falando em boas leituras, eu acabei lendo em 2025 também o Romance de Tristão e Isolda, do Joseph Badger.
Eu fiz um vídeo também só com uma resenha desse livro aqui, tem aqui no canal, e mais uma vez vai estar em algum lugar por aqui. E ele conta a história do amor impossível entre o Tristão e a Isolda. A Isolda é uma princesa de um reino inimigo do tio do Tristão e ele acaba sendo designado para buscá-la para esse casamento arranjado em que a Isolda vai ter com o tio dele. E acaba que, por uma série de situações, eles acabam se apaixonando e o Tristão precisa trazer a mulher que ele ama pro tio dele poder se casar. Mas mesmo casado, isso não impede que eles acabam engatando um romance e é justamente todo esse desastre, toda essa desgraça que ocorre por conta disso que esse curto livro acaba contando pra gente. E esse livro aqui, apesar de pequenininho, ele tem uma importância enorme para a literatura e para a cultura pop também, porque ele foi usado como referência para várias histórias de romance que a gente tem hoje, principalmente o Romeu e Julieta, e ele acaba que, apesar de ter essa pegada forte em cima do romance, ele ainda assim é um romance de cavalaria, então você vai ter bastante aventura, bastante cenas de duelo, cenas de ação, um pezinho ali no sobrenatural, então é uma leitura muito fluida, muito rápida, muito bonita, não é à toa que tem toda a fama que tem, né? É um romance da época medieval que sobreviveu ao tempo, então vale muito a pena a leitura desse livro aqui. 4 estrelas de 5. Falando em história de corno, eu lembrei das pessoas que estão assistindo esse vídeo até agora não curtiram esse vídeo, não se inscreveram no canal, porque quem fez isso só pode ser corno, né? A não ser que você curta agora, compartilhe, ative as notificações, isso. Aí agora sim você pode dormir tranquilo. Mas voltando a falar de romances medievais, eu li a trilogia das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. E se você não viu o meu vídeo sobre as melhores leituras de 2025, eu conto pra você. O Inimigo de Deus, que é o volume 2 dessa trilogia, foi a minha leitura favorita do ano passado. E, inclusive, foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Se você nunca ouviu falar desse livro, ele é uma releitura bem brutal e algo realista da lenda do Rei Arthur. Então, ele tira aquela visão de lenda, de mito do Arthur e acaba trazendo para um mundo mais real, em que, de fato, ele pode ter existido. Afinal, a gente sabe que essas lendas arturianas, elas têm várias ramificações diferentes, tem várias origens diferentes e somente em alguns pontos que de fato elas coincidem. Então o Cornwell, de uma maneira genial, ele acaba fazendo uma costura entre essas principais lendas e acrescentando coisas que ele mesmo criou para tornar aquilo mais real, aquilo mais fidedigno, e de fato ficou algo maravilhoso de ser lido. É um livro que tem muita ação, tem bastante romance, tem cenas de guerra realmente memoráveis. O Cornwell escreve batalhas medievais, escreve cenas de guerra de uma maneira que eu nunca vi nenhum outro autor escrevendo. Então, pegar uma qualidade de escrita igual o Cornwell tem, com uma história com um peso tão grande como são as lendas arturianas, era difícil que eu desse errado. E não deu nada de errado, deu totalmente certo. Esse livro aqui é primoroso, a trilogia como um todo, ela é maravilhosa. Então vale muito a pena a leitura, não tem como ser diferente. 5 estrelas de 5, melhor leitura de 2025. Mas como o mundo não é um pote de morango com leite condensado, a leitura que eu fiz a seguir das Crônicas de Arthur veio para estragar aquele gosto bom e doce de literatura que estava na minha boca. Eu fui ler O Colecionador, do John Fawkes. E se você não viu o meu vídeo com os 5 piores livros de 2025, saiba que esse cara aqui foi o grande vencedor. Pra ser justo, eu não sabia o que era um terror psicológico de verdade até começar a ler esse livro. Até porque eu fiquei vários dias depois que eu acabei de ler esse livro pensando, remoendo e me perturbando do quanto tempo de vida eu perdi lendo essa... E cara, eu odiei esse livro. Eu achei ele muito lento, muito chato. Os personagens simplesmente não se desenvolvem, nada acontece. Então, eu também já fiz um vídeo inteiro só falando mal desse livro, então eu não vou ficar tomando muito tempo aqui com ele, até porque esse livro aqui já tomou tempo demais da minha vida. Mas enfim, você quer ler? Leia. É uma bosta? É, mas você tem todo o direito de fazer o que quiser da tua vida. É 1 estrela de 5, isso porque o trabalho gráfico da Dark Side aqui para esse livro é muito maneiro. Mas o conteúdo, meu amigo, não vale a pena. E para sair dessa leitura traumatizante, nada como uma outra leitura traumática, mas dessa vez muito bem escrito,
muito bem desenvolvido. Eu tô falando do Criança 44, do Tom Robb-Smith. Eu sei que esse livro aqui virou quase um meme em 2025 por conta do tanto que o Rodrigão fala desse livro, que criou essa seita por trás desse livro, mas o Criança 44 não deixa de ser um livro excelente, apesar do meme, apesar da seita que se criou ao redor dele. Esse livro aqui conta a história de um agente da União Soviética que acaba sendo designado para investigar o caso de uma criança que foi morta. E ele acaba descobrindo, na verdade, que não foi só uma criança, mas várias crianças que foram mortas mais ou menos da mesma forma. E isso acaba criando ali um padrão de um assassino em série. Só que como que ele, como detetive, como investigador, pode investigar crimes num local em que eles negam a existência dos crimes? Na antiga União Soviética, eles tentavam passar uma impressão tão boa do socialismo que eles não podiam nem assumir que o crime existia, pois se assumisse poderia mostrar alguma fragilidade do regime. Então, esse personagem, ele acaba tendo que fazer essa investigação contra o que o próprio regime tenta trazer de verdade, né? Ele tenta trazer o assassino para a justiça, mas a justiça não quer que esses assassinos existam. Então, a forma como o Tom Robb-Smith escreve esse livro aqui é realmente primorosa, é muito bem escrito. Eu nunca vi ninguém não gostar desse livro aqui. Não foi um dos meus livros favoritos do ano passado, mas chegou bem próximo. Talvez por conta da temática em si, que eu não gosto tanto, mas ainda assim, é um livro que eu gostei demais de ler, tanto que eu já comprei os outros dois. O terceiro já tá aqui em casa, o segundo a Amazon um belo dia vai resolver me enviar. Mas é uma trilogia, apesar de que ele acaba muito bem. Não acho nem que precisa de uma continuidade. Vale muito a pena a leitura dele. Recomendo que você leia pelo menos o primeiro. Se não gostar, não precisa ler os demais. Só que se você não gostar, você vai estar muito errado, cara. Porque esse livro aqui, ele é muito bom. 4 estrelas de 5. E falando em crimes, eis que chega a leitura do Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Se você nunca ouviu falar da história do Poderoso Chefão, pode sair aqui do vídeo, pelo amor de Deus. Como que você nunca viu o filme? Como que você nunca leu esse livro? Esse livro conta a história da família Corleone, que era uma família mafiosa vinda da Itália, que morava em Nova York ali entre a década de 40 e 50, e conta a ascensão dessa família. Como que eles acabam crescendo justamente nesse mundo do crime e a mudança de poder como chefe da família entre o patriarca, o chefe dessa facção criminosa, pro filho dele, que a princípio nem queria participar dos negócios do pai e acaba caindo no colo dele ter que levar para frente esse legado. Uma história muito bem escrita que aborda alguns temas como família, honra, poder, corrupção e apesar de parecer ser algo muito violento, não é. Essa história em alguns momentos me parece bem crua, mas não é tão violento como eu esperava. É um livro muito bem feito, muito bem escrito. Não sei se é uma leitura obrigatória, se você já viu o filme, porque o livro e o filme são muito parecidos. Conforme eu falei também no meu vídeo sobre as melhores leituras do ano passado, eu até prefiro o filme em vários aspectos, por conta dele dar uma limada em várias coisas que talvez esse livro tenha ficado um pouco em excesso. Mas o final desse livro, para mim, ele é melhor do que o do filme, principalmente da forma como ele vai sendo construído, trabalhado ali no último terço. Então, é uma leitura obrigatória? Não é. Nenhuma leitura é obrigatória, a não ser o Jogo do Rei. Ele sim, você é obrigado a ler. Mas não é uma leitura obrigatória, porém muito prazerosa, muito divertida, muito interessante e que tenho certeza que quem leu gostou e quem lê vai gostar. Então 4.5 estrelas, maravilhoso esse livro aqui, uma das melhores do ano passado também. E falando em personagens complexos, eu também li ou tentei ler O Feiticeiro de Derramar, da Ursula K. Le Guin. Eu não vou repetir a piada do Caleguinho, né, gente? Toma calanguinho, pão de queijo, calanguinho. Esse livro aqui, ele conta a história de um jovem mago que acaba lidando com a magia de uma maneira bastante irresponsável. Por conta disso, ele acaba libertando um ser das trevas que passa a perseguir ele e tentar matar ele. E ao longo da minha leitura, ficou bem claro que é um livro mais introspectivo, talvez até mais contemplativo, em que o desenvolvimento do personagem acaba sendo muito mais no interior do que no exterior. Só que assim, cara, eu li metade do livro, até hoje o marcador aqui, eu li metade dele, que foram 120 páginas mais ou menos, e parece que eu li umas 600 páginas e nada de interessante aconteceu. Eu sei que esse livro aqui tem uma legião de fãs, a Úrsula então nem se fala,
Então pode ser realmente que eu que tenha lido errado ou que esse livro não tenha funcionado para mim, mas é um livro que eu pretendo dar uma outra chance, tentar ler ele novamente para ver se eu passo a gostar, mas eu preciso de um tempinho para, de fato, tentar ler esse livro de novo. Talvez em algum momento em que eu não precise dar banho nos meus peixes ou levar minha avó no jiu-jitsu, eu tento ler esse livro aqui de novo. Eu não vou dar nota porque não li ele inteiro, então eu acho injusto, mas fica aqui o marco do livro que eu li pela metade. E falando da minha avó em coisas velhas, eu li Os Três Mosqueteiros do Alexandre Dumas, o Xandinho da França. Eu confesso que esse livro aqui também é um pouco lento, é um pouco arrastado, tem fácil aqui um terço desse livro que dava para ter tirado dele e que não ia mudar em nada da história, mas a gente entende, né, o contexto de tudo que envolve esse livro, que foi escrito através de folhetins, que realmente o Dumas precisava fazer a história render para poder ganhar dinheiro com esse livro. Então, a gente faz vista grossa, passa um pano aqui brabíssimo para esse livro. Porém, apesar dele ser lento, apesar dele ser arrastado, ainda assim ele é muito divertido. É uma história muito interessante, os personagens são muito carismáticos, são bem trabalhados, cada um com as suas particularidades, então ele mostra o quanto o Dumas escreve bem, o quanto ele tem o controle de todos os personagens, ainda que seja uma história muito grande e ainda que seja uma vastidão de personagens, ele consegue desenvolver eles muito bem. Em especial, o desenvolvimento mais interessante desse livro aqui não é nem dos três, ou no caso os quatro mosqueteiros, mas da vilã. Esse livro aqui tem uma das melhores vilãs que eu já vi na literatura e que eu fiquei abismado como eu nunca tinha ouvido falar dessa vilã, que eu não vou estragar aqui trazendo o nome dela, mas vale muito a pena a leitura desse livro. Tanto é que eu já garanti todos os outros 4 livros que vêm depois desse. É uma leitura bastante rápida, apesar de ser um livro grande, por conta da diversão, por conta do quão bem escrito ele é. Vale muito a pena a leitura dos Três Mosqueteiros. Não é a minha leitura favorita do Dumas, mas ainda assim é um baita de um livro. 4 estrelas de 5. E falando em livro lento, eu também li As Minas de Salomão, do Henry Rider Haggard. Esse livro aqui, ele é um clássico da aventura e foi o precursor de muitas coisas também que a gente tem hoje na cultura pop, seja em filmes, seja em livros, sobre aventura, sobre essa jornada ao desconhecido. Porém, não deixa de ser um livro muito problemático por conta disso. E olha que nem estou falando das questões raciais, das questões coloniais que envolvem esse livro aqui, porque, como eu já também comentei da outra vez que eu falei sobre ele, eu não vou nem entrar na questão do anacronismo. Eu estou falando realmente da estrutura e da experiência de leitura desse livro, que eu acho bastante problemático. Ele é sim um livro curto, porém é um livro muito lento, muito arrastado, que apesar da promessa de ser uma aventura, ele praticamente não tem quase nada de ação. É interessante, vale a pena a leitura? Eu acho que vale, mas talvez mais como um mecanismo de estudo do que de fato uma leitura para entretenimento. Entender realmente a origem do que a gente tem hoje como aventura vale a pena, mas falar que é um livro que vai trazer muita diversão, infelizmente não vai, porque ele é muito arrastado e repleto de algumas coincidências que, olha, precisa de muito café para você conseguir engolir. 3 estrelas e, olha, de muito bom coração. E falando ainda em livros que eu não gostei, temos aqui A Branca dos Mortos e os 7 Zumbis, do Fábio Yabu, também autor nacional. Ele é uma coletânea de contos que pegam alguns contos de fadas clássicos e traz uma nova roupagem para eles, tirando daquela questão infantil para trazer uma visão reimaginada com uma pegada de terror e bem gore. Mas assim, sabe quando você compartilha muitas vezes a mesma imagem do Instagram? Por exemplo, você pega alguém que postou uma foto, aí você vai e reposta aquela foto, depois uma outra pessoa vai e reposta a foto que você repostou. Cada vez que alguém reposta, vai perdendo um pouco da qualidade daquela foto. Então, quando aquele mesmo material é utilizado várias vezes, acaba se desgastando. E eu acho que essa que é a impressão que eu tenho desse livro aqui. Porque a gente pega esses contos de fada, eles já partem de ser uma história mais pesada, mais de terror, mais de horror, e não uma história de fato
com uma pegada bonita ou fabulesca. Então a gente já tem essa história vinda com uma pegada de horror. Aí ela é retrabalhada para que seja transformado numa pegada infantil, uma pegada fabulesca, um conto de fadas mais clássicos. Aí você pega ele e tenta voltar para aquilo que ele era antes, só que sem utilizar do material original, ficou difícil. Infelizmente ficou difícil. A premissa desse livro aqui, acho que a ideia dele é bem melhor do que a execução. Não são todos os contos que são ruins, acho que teve uns 2 aqui que eu gostei, mas dentro da quantidade de contos que tem aqui, gostar só de 2 não me faz conseguir recomendar esse livro. O Yabu escreve bem, mas as ideias que ele trouxe para esse livro aqui, infelizmente, eu não gostei, achei chato, achei previsível, para mim não valeu a pena. 2 estrelas também porque o material gráfico é bem bonito, mas esse livro aqui também vai estar para sorteio em breve aqui no meu canal ou no Instagram. Aguarde novidades. Ai, mas você vai sortear os livros que você não gostou, sacanagem com os leitores. É só não participar do sorteio, minha gente. Eu vou sortear os livros que eu não quero mais aqui na minha estante. Então, se alguém quiser participar do sorteio, fica à vontade. O que vai fazer com o livro depois, eu não sei. Mas eu acho que qualquer livro, mesmo que eu não tenha gostado, vale muito a pena você ler para dar sua própria opinião e até mesmo poder reclamar com propriedade, que eu acho que é o que é certo. E ainda falando em autor nacional, o penúltimo livro que eu li foi O Submundo Hacker, do Laudelino de Oliveira. Esse livro aqui conta a história de um grupo de hackers que são aqui do Brasil e que são especializados em roubar informações de algumas pessoas consideradas meio intocáveis, sabe? Políticos, grandes empresários que sempre acabam fugindo da justiça. Esses hackers aqui acabam procurando alguma maneira de conseguir chantagear ou trazer alguma justiça contra eles. E em um desses assaltos em que esses hackers estão roubando as informações de uma empresa, eles acabam sendo descobertos e tanto eles quanto a família deles acaba se tornando alvo da Polícia Federal e desse próprio grupo de empresários e de políticos que querem derrubá-los. É uma história bastante interessante, é bem diferente do que eu estou acostumado a ler. Ele é um thriller tecno-militar, uma pegada bem diferente. O Laudelino escreve muito bem, inclusive em alguns trechos aqui desse livro, eu acho que ele descreve até com um certo exagero tudo que envolve essa questão de hackear ou de informática como um todo. É uma impressão meio parecida com ler alguns livros do Júlio Verne, ou então até mesmo Moby Dick, quando entra naquela questão mais técnica. Para a história em si, é interessante, quem gosta, né, para quem entende dessa área, talvez essa parte técnica seja bastante interessante. Para eu que não gosto tanto, achei que faltou cortar alguns trechos disso, eu achei que ficou um pouco em excesso, mas isso não tira o brilho da história. Eu achei uma história bastante interessante. A cena inicial desse primeiro assalto, ele é muito cinematográfica, muito bem feito. Então acho que esse livro aqui tinha que ser mais conhecido do que ele realmente é, porque é uma literatura nacional muito bem feita, não perde em nada para thrillers internacionais. E quem ainda não leu, tenho certeza que vai gostar. Tem um trabalho gráfico muito bom aqui da editora Faro. Então vale muito a pena a leitura desse livro. 3.5 estrelas. E por fim, eu terminei o ano lendo o livro mais bonito que eu li no ano passado, talvez um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida, que é Uma Canção de Natal, do Charles Dickens. Eu também fiz um vídeo só sobre esse livro, contando o quanto ele foi marcante para mim, o quanto eu tenho certeza que ele é especial para todo mundo que aprecia o Natal ou o cristianismo de alguma forma. Tenho certeza que se você já leu, você gostou. Se você não leu, não sabe o que está perdendo. E se você leu e não gostou, você já morreu por dentro. De verdade, é impossível não gostar desse livro. É um livro muito bonito, muito tocante, é um livro rápido, curto, que consegue cumprir ao que ele se propõe, que é trazer o seu espírito natalino à flor da pele. Eu acho que é um livro que vale a pena ler realmente na época de Natal. A hora que você montar a árvore de Natal na tua casa, você lê esse livro aqui. Ler ele fora da época do Natal, talvez não traga aquele clima que esse livro se propõe. Então vale a pena esperar mais pro finalzinho desse ano, mas não deixa de ler esse livro se você nunca leu. Eu pretendo ler ele de novo no Natal desse ano. É um livro bem curtinho e vale muito a pena. 5 estrelas. Não tem outro jeito de falar desse livro. Bom, pessoal, então essas foram as minhas leituras de 2025.
Eu, pra falar a verdade, não sei se vou conseguir ler tanto agora em 2026, porque esse ano agora eu tenho 2 pequenininhas para cuidar aqui em casa. Eu tenho aí o marketing de 2 livros para poder fazer ao longo desse ano, que vou ter 2 lançamentos, então talvez as leituras sejam um pouco mais escassas esse ano do que foi no ano passado ou no ano retrasado. Porém, é importante manter a leitura em dia. É importante que você também mantenha a sua leitura em dia, então espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas coisas que eu falei sobre esses livros aqui, que isso possa de alguma forma te ajudar a tomar decisões de quais livros ler ou não ler, mas eu recomendo que leiam todos, ainda que seja para ler e depois falar que não gostou, mas apesar dessa visão de influenciador literário nos ajudar a tomar certas decisões, eu acho que realmente tem que ser assim, somente uma dica e não algo mandatório. Então não é porque eu não gostei de um livro que você também não vai gostar. A minha recomendação é sempre essa: leia e depois tire a sua própria conclusão para qualquer um dos livros que eu falei bem ou que eu falei mal aqui. E eu também quero saber a opinião de vocês sobre a sua pior e a sua melhor leitura ao longo desse ano. Comenta aqui embaixo para eu poder julgar e dizer se você está certo ou se você está errado. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem e obrigado pela paciência. Tchau!